Introdução a Machine Learning. Esse segmento é composto dos seguintes tópicos: como funciona e o que é o aprendizado de máquina, as disciplinas envolvidas em Machine Learning, o que são e quais os tipos de dados, quais as perguntas que Machine Learning responde, quando não usar Machine Learning e Machine Learning versus programação tradicional. Como funciona e o que é o aprendizado de máquina, ou Machine Learning? Vamos supor que um dia você foi à feira comprar laranjas. O vendedor tinha um carrinho cheio de laranjas de onde você podia escolher manualmente, pesá-las e pagar de acordo com a taxa fixada por quilo. Mas qual é o seu critério para escolher as laranjas? Por experiência, você sabe que laranjas amarelas brilhantes são mais doces que as amarelas pálidas. As laranjas amarelas menores e brilhantes são doces, mas estragam rapidamente. Pequenas amarelas pálidas são as mais doces de todas. Laranjas macias são mais saborosas. As laranjas verdes são menos saborosas que as amarelas. Agora você quer escrever um código para escolher laranjas. Você pode escrever as seguintes regras, por exemplo, se é amarelo brilhante e o tamanho é grande, por X reais, eu compro. Você usaria esses tipos de regras para escolher as laranjas. Mas toda vez que você faz uma nova observação a partir de suas experiências, por exemplo, se a laranja está acima de um certo preço, você precisa modificar a lista de regras manualmente. Você precisa entender os detalhes de todos os fatores que afetam a qualidade das laranjas. Se o problema for complicado o suficiente, pode ser difícil para você criar regras precisas manualmente que abranjam todos os tipos e preços possíveis de laranjas. Isso exigirá muita pesquisa e esforço e pode ser inviável na prática se você tiver mais do que 10 opções para escolher laranjas. É aqui que o aprendizado de máquina ou Machine Learning entra em cena. Machine Learning é um conceito que permite que a máquina aprenda com exemplos e experiências, e isso também sem ser explicitamente programado. Então, em vez de você escrever o código, o que você faz é alimentar os dados com um algoritmo, e o algoritmo cria a lógica com base nos dados fornecidos. De maneira informal, podemos subdividir Machine Learning em 3 disciplinas: ciência da computação, matemática e conhecimento da aplicação. Na ciência da computação, são mais comuns o uso das linguagens de programação Python e R. Na matemática, são importantes conhecimentos de estatística e álgebra linear para entender os modelos com profundidade. E, finalmente, talvez o mais importante, o conhecimento da aplicação. Verifique que Machine Learning é a interseção dessas 3 áreas. É importante se familiarizar com os termos usados. Os dados usados em Machine Learning são sempre dispostos em tabelas como esta, que identifica resultados de exames em pacientes de câncer no seio. As linhas são geralmente chamadas de exemplos ou observações. As colunas relacionam os dados de cada paciente, incluindo a identificação, a variável objetivo, também chamada de target, variável dependente, label ou classe, e os atributos, ou variáveis independentes, que nesse caso são as demais colunas com os detalhes dos exames. Note que a variável target, nesse caso, é a coluna resultado, e que os 3 últimos pacientes são aqueles que queremos inferir os resultados a partir dos resultados conhecidos de centenas de outros pacientes. Primeiro devemos entender o que chamamos de dados. A revista Economist
em edição de 6 de maio de 2017, informa que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas dados. Podemos dividir os dados em números, strings ou textos e categorias. Vejamos alguns exemplos de dados numéricos. Aqui temos strings ou textos. E, finalmente, exemplos de categorias. Dados estruturados são, por exemplo, planilhas eletrônicas do Excel, bancos de dados do Access. Dados não estruturados são provenientes de textos, vídeos e áudios. Eles estão nos aplicativos das redes sociais e são tipos de arquivos que requerem pré-processamento para que informações possam ser retiradas. Note que os dados estruturados são talvez ainda os mais utilizados, mas os não estruturados são cerca de 80% dos dados que transitam na rede. Mas o que podemos fazer com Machine Learning? Ou seja, quais perguntas que Machine Learning responde? Em princípio, podemos destacar 4 perguntas. Qual é a categoria? Qual é o valor? Quais são os grupos? E se isto é uma anomalia? Vejamos uma por uma. Qual a categoria, ou seja, a classificação destas imagens? Quando temos 2 categorias, cães e gatos, por exemplo, isso indica uma classificação binomial. Quando temos várias categorias de animais, isto requer uma classificação multiclasses. Qual é o valor? Nesse caso, queremos fazer previsões numéricas, como, por exemplo, qual será a temperatura na próxima terça-feira, como serão as vendas em meu 4º semestre, ou qual é o valor da minha casa. Quais são os grupos? O armazenamento em grupos ou clusters é a tarefa de dividir uma população em vários grupos, de modo que os objetos nos mesmos grupos sejam semelhantes entre si e o mais distintos possíveis de outros grupos. É basicamente uma coleção de objetos com base na similaridade e dissimilaridade entre eles. Por exemplo, em uma cadeia de lojas, queremos encontrar grupos de clientes com comportamento semelhante, dentro de uma grande base de dados de clientes contendo suas propriedades e registros de compras anteriores. Em biologia, queremos classificar as plantas e animais, em função de suas características. Na área de seguros, procuramos identificar as características de grupos de segurados com alto custo médio de sinistro. É importante notar que quando separamos grupos, por exemplo, por sexo, é trivial fazer isso. Se queremos separar por sexo e idade, também é muito fácil e não precisamos de Machine Learning. Na prática, formamos clusters com dezenas ou centenas de características que não sabemos quais são antecipadamente, e para isto precisamos de Machine Learning. Isso é uma anomalia? Anomalias são padrões que fogem do comportamento esperado. Estas são observações que geram a suspeita de problemas. A gama de aplicações para a detecção de anomalias é vasta, indo desde a detecção de fraude em transações financeiras até o diagnóstico de doenças em imagens médicas. Na figura, temos a relação entre valores médios de compra e compras nas últimas 24 horas de vários clientes de um cartão de crédito. O ponto azul parece ser uma possível fraude, uma anomalia. Quando não usar Machine Learning? Distinguir entre problemas de aprendizagem e problemas de automação
é básico. Automação sem aprendizagem de máquina é apropriada quando o problema é relativamente simples e quando já existem regras pré-definidas para a tomada de decisão. Por exemplo, nessa figura de regras para jogar tênis, somente é necessário programar as regras usando programação tradicional para saber se vai haver jogo. Esse tipo de automação vem acontecendo nas empresas há décadas. A grande maioria dos problemas dentro das empresas não requer machine learning. A outra possibilidade em que machine learning não será útil é quando não há dados suficientes. Isso parece óbvio, mas é o caso mais comum encontrado na prática. Às vezes, os dados até existem, porém estão desorganizados ou não são confiáveis. Para determinar a quantidade de dados, isto é, o número de observações, usam-se técnicas específicas caso a caso. Machine Learning versus programação tradicional. Como vimos, a programação tradicional requer que um desenvolvedor defina manualmente as regras para processar seus dados. Em Machine Learning, o computador cria suas próprias regras com base nos dados. A criação de regras em Machine Learning é realizada pela aplicação de algoritmos. Esses algoritmos permitem encontrar padrões nos dados, que podem ser usados para fornecer informações e prever novas saídas. Agora, como prometemos no início, podemos finalmente dar uma definição para Machine Learning. Machine Learning, o aprendizado de máquina, é um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com os dados. Notando que a palavra-chave aqui é aprendizado.